Olá, Nica. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem, Renata? Boa noite. Tudo tranquilo? Como é que foi a semana? Renata é nossa Masterchef confeiteira, né, Renata? Temos que fazer uma live sobre alquimia, os processos de transformações da culinária e tudo mais. Que tal, hein? Olá, João, tudo bem? Preparados para uma sexta-feira? Algum de vocês conseguiu ler sobre, ou se interessou em ler, sobre o conto do Anel de Giges? Se interessaram? Opa, grande Robson, grande Godot, primo querido, seja bem-vindo. Ó, faremos uma live então, João. Você, eu e Renata. Uma live de Masterchef Confeiteiros. Pronto. Resolvido. Que tal? Vamos pensar aí num roteiro de conteúdos para a gente trabalhar sobre a questão da alquimia, que é o processo de transformação de todos esses elementos, né? A alquimia, a gente pega... o que a alquimia tem a ver com a cozinha? Na cozinha a gente pega os elementos brutos, por assim dizer, a matéria-prima, e ela passa por uma série de processos de transformação que acaba ficando uma coisa refinada, gostosa e tudo mais. E Jung falava sobre os processos de alquimia e a alma humana. Então também tem essa relação com a gente vai passando pelas experiências e as experiências vão, digamos assim, nos burilando, vão dando outras formas para a gente viver, para a gente se estabelecer na vida. Olá, Kate, boa noite, tudo bem? Como você está? Dá mais um minutinho só para as pessoas chegarem. Opa, grande Marcelo, fala meu coach de natação. Tudo bom, Marcelo? Olá, Adriana, seja bem-vinda, tudo bem? Que legal, prazer ter vocês aqui, muito bom. Pessoal, é tão interessante porque quando eu vou pensando os temas da live e tudo mais, é incrível porque eu vejo quantas coisas que ficam de fora, muitas vezes, né? Quantas coisas que a gente pensa em organizar e tudo mais, a gente acaba deixando de fora e tal, enfim. É só um recorte que a gente faz de uma live, mas, puxa, estou escrevendo um livro, né, baseado nas lives e tal. Já a gente vou passando maiores informações para vocês, mas vou fazer um livro das lives, e aí vai ser bem legal, porque eu vou pegar todo esse conteúdo que a gente trabalha aqui e vou poder acrescentar aquilo que fica de fora, muitas vezes, que não dá tempo de falar, ou que não dá tempo, enfim, ou até mesmo que a própria condução da live ela acaba meio que se perdendo, enfim. Bom, vamos lá então, boa noite para quem já chegou. Hoje o tema da nossa live é o Anel de Giges e os nossos sonhos secretos. Bom, primeiramente eu vou ter que falar sobre o conto do Anel de Giges para que eu possa situá-los melhor sobre os conteúdos que a gente vai trabalhar nessa noite. Bom, primeiro, o conto de Giges, ele tem duas versões, por assim dizer. Uma das versões é é de Heródoto, que é, digamos assim, a mais antiga, e a outra versão é de Platão, digamos que é mais recente. Eu vou pegar a de Platão, que eu acredito que ela seja mais congruente com a história que a gente vai trabalhar. Sugiro a vocês que leiam tanto o conto de Heródoto
como o conto de Platão. Pessoal, o Giges era um pastor que ele vivia em Creso e ele era uma pessoa muito pacata, muito dedicada à comunidade, tinha uma obra relevante na paróquia em que ele ministrava as suas competências de sacerdote. Era uma pessoa pacífica, tranquila, amiga de todos, empática, generosa, caridosa. Só que em um determinado momento, Creso sofre um grande terremoto, abrem-se fendas e o pastor Giges, ele sai, assim que o terremoto passa, ele sai em busca de pessoas para que ele possa ajudar essas pessoas. Ele sai em busca de feridos, ele sai em busca de resgate que ele pudesse fazer. O que acontece a partir daí? Ele desce numa fenda porque ele escuta alguns gemidos e tem pessoas realmente lá embaixo. Só que, ao invés de ajudar essas pessoas, ele encontra um anel, muito lindo, um anel de ouro com uma pedra de cor roxa, e ele fica encantado por esse anel e ele simplesmente rouba esse anel. Afinal de contas, ninguém estava vendo, essa pessoa já estava morta. Ele rouba esse anel e sai. E ele está, em um determinado momento, ele está no palácio do rei e ele percebe que quando ele gira o anel, quando ele gira a pedra do anel, ele simplesmente fica invisível. Ora, a partir daí, o que ele começa a fazer? Ele começa a brincar com o anel, ele começa a ver que ora ele aparece, ora ele desaparece. Ora ele é visível, ora ele é invisível. O que se dá então nessa história? Giges trama com a rainha matar o rei e ele ficar como sendo o sacerdote e ao mesmo tempo o rei daquele povo. Ou seja, ele seria o rei do reinado naquela comunidade. E assim ele faz. Ele mata o rei, casa com a rainha e toma posse. Bom, a história tem muito mais detalhes, a história é muito mais rica do que isso, mas eu vou parar por aqui. E a partir daí, a gente vai começar as nossas reflexões sobre o que o Anel de Giges tem a ver com os nossos sonhos secretos, com os nossos... aqueles sonhos que talvez eu não contasse nem para mim mesmo. Se eu tivesse que contar para mim aquele sonho tão secreto, eu não contaria. Bom, a primeira questão que a gente tem que entender é que como é que esses sonhos eles acabam se tornando secretos? Como é que os sonhos se tornam proibidos na nossa sociedade? Existe uma questão social, existe um código de ética que rege as relações, existe o que Freud chamou de superego. Ora, o que é um superego? Superego são as tradições, são os processos culturais, são as regras para que a boa convivência social se dê. E a partir daí também existem proibições, negações, existem várias questões que não são permitidas que eu faça, até mesmo porque eu posso ferir esse código social. E uma vez que eu firo o código social, eu sou penalizado. Vamos entender isso de um outro jeito. Pessoal, na chamada da live eu fiz essa pergunta aqui e vou fazê-la aqui de novo. Parem para pensar como é que nós fomos educados e como é que até hoje nós reproduzimos muitas vezes esse mesmo processo educativo que nós tivemos lá na nossa infância. Como é que funcionava? Vamos lá. Se você comer toda a comida no almoço, você vai ganhar sobremesa. Se você fizer todo o tema da escola, você vai passear comigo. Eu lembro que na escola onde eu estudava, que era uma escola estadual aqui em Porto Alegre, quando eu fiz o meu primeiro grau, eu lembro que tinha um passeio do final do ano que todo mundo gostava de fazer e só iria naquele passeio quem tivesse sido aprovado. Quem ficasse em recuperação não ia no passeio do final do ano. Então, de novo, é sempre uma recompensa. Ou seja, aí que a gente tem que começar a entender como é que as coisas funcionam. Pessoal, eu vou estudar
Não porque estudar era bom, não porque eu tinha motivação para estudar, não porque nada disso. Eu ia estudar porque eu teria uma recompensa em ir para o passeio no final do ano. A minha recompensa pela comida não é porque eu vou aguçar o meu paladar, eu vou refinar o meu gosto por alguns molhos, por alguns vegetais, não. Ou seja, nós fizemos as coisas como um meio para uma finalidade maior. Ou seja, nós fizemos muitas vezes as nossas escolhas e nós topamos a condição, por quê? Porque o que está por vir é melhor. Ou seja, eu vou comer rápido, eu vou estudar, eu vou me livrar dessa prova, porque eu nunca mais quero saber de matemática. Eu nunca mais quero saber de filosofia, eu nunca mais quero saber. Ou seja, o que acontece a partir de então? Acontece que nós somos condicionados pela recompensa, pelo prêmio, e não por aquilo que está no processo, e não por aquilo que deveria ser maior. Pessoal, o conhecimento talvez ele seja a única dádiva, o único substrato que nós jamais iremos perder ao longo da vida. Eu posso perder um carro, eu posso perder a casa, eu posso perder familiares, mas o conhecimento ele é um bem inalienável do ser humano. Ninguém nos tira. Então é legal a gente começar a pensar sobre que essas relações com o conhecimento, por exemplo, deveria ser o final. Eu deveria estudar, porque o estudo vai promover a minha consciência, o estudo vai me dar outras formas de ver o mundo, o estudo vai me dar possibilidades de abertura da minha mente, da minha forma da minha cosmovisão se ampliar, mas raramente fizemos isso. Nós estudamos para passar na prova, nós estudamos para passar de ano, nós estudamos para nos livrarmos de um professor. E a relação vira meio. Querem ver a metáfora que eu vou usar aqui agora, que vai ficar bem mais claro para a gente entender isso? Vou usar já que a gente estava falando de gastronomia aqui, desculpa. Já que nós estamos falando de gastronomia aqui no início, fazer uma metáfora. A metáfora é do quiabo e do milkshake. O que o quiabo e o milkshake tem a ver com isso? O que o quiabo e o milkshake tem a ver com os sistemas de recompensa? O quê? Me contem, o que o quiabo e o milkshake tem a ver com isso? O quê? Me contem, quero saber. O que o quiabo e o milkshake tem a ver com essa nossa história aqui? Já que estamos falando de gastronomia, vamos aproveitar a deixa. Pessoal, vocês já comeram quiabo alguma vez? Quiabo, aquela baba do quiabo. Vocês já comeram? Já viram como é que se prepara quiabo? Sei que deve ter alguma pessoa aí que come quiabo e ganha sorvete. Pelo menos isso, Renata. Pessoal, o quiabo, eu tenho que fazer o quê para o meu filho comer quiabo? Eu tenho que fazer o quê para a pessoa comer quiabo? Eu tenho que colocar uma recompensa. Você come quiabo e logo em seguida você ganha um milkshake. Não é assim? Pois então. E o milkshake? Será que eu preciso dizer para a pessoa, se você não tomar todo o milkshake, você vai comer quiabo? A pessoa toma milkshake na hora. Não tem nem problema com o milkshake, não é isso? Por que isso, pessoal? Por quê? Porque o quiabo é algo que eu não gosto. O quiabo é algo que não me apetece muito já. O milkshake, eu não preciso que ninguém me fale. Eu não preciso ser recompensado por uma coisa que é gostosa. Ou seja, o nosso paladar, ele fala muito mais que eu vou tomar o milkshake do que propriamente que eu vou comer quiabo. Bem pelo contrário. O quiabo a gente tem que empurrar goela abaixo assim mesmo, olha, haja milkshake para descer o quiabo.
O que está por trás disso, então, pessoal? Vamos entender. O que está por trás disso é o que a gente chama do sistema de recompensas. Ou seja, os nossos desejos para serem saciados, eles estão sempre condicionados a prêmios ou recompensas. Ou seja, eu vou fazer porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu não faço porque a minha consciência diz, eu não faço porque aquilo é um valor para eu me tornar uma pessoa melhor, eu não faço porque eu acredito que aquilo me trará nada disso. Eu faço apenas pela recompensa. E aí, eu vou chamar um grande amigo meu chamado Immanuel Kant, grande filósofo racionalista, considerado um dos filósofos românticos do racionalismo. E Kant falava de dois imperativos que ele trazia na Metafísica dos Costumes, que é um livro clássico dele. Ele falava do imperativo categórico e do imperativo hipotético. O que é o imperativo categórico? Eu faço porque eu quero. Eu faço porque não existe outra forma de pensar. Eu faço porque a minha vontade mais genuína está expressa nessa vontade, nesse desejo. Eu faço porque isso não existe outra condição, não existe condição suficientemente necessária para me tirar dessa relação que é a minha vontade, que é o meu desejo. Imperativo categórico. Eu vou ser categórico, eu não vou abrir mão. E agora entra o outro imperativo kantiano, que é o imperativo hipotético, que é o que a gente está falando a todo tempo aqui. Se você comer a comida, logo terá o sorvete. Se você fizer a lição, você poderá jogar videogame. A lição de casa, o tema de casa, a tarefa da escola, você poderá jogar videogame. Se você varrer a casa, se você limpar o banheiro, se você guardar os seus brinquedos, logo você vai ter 2 horas de televisão. Conseguem perceber como é que a gente vai barganhando os afetos? Como é que a gente vai ensinando para os nossos filhos, para as pessoas que nos rodeiam, o quê? Que se você fizer tudo direitinho, eu dou o que você quer. E a partir daí, esse imperativo categórico, ele vem junto, imperativo hipotético, ele vem junto com o quê? Ele sempre tem algum tipo de negociação envolvida. Não, eu não faço porque algo seja genuíno para mim, não. Esqueçam isso. Nada disso. Eu não faço por causa disso. Eu faço porque se eu for um bom cristão, se eu for à missa todo domingo, eu vou entrar no reino dos céus. O meu lugar no paraíso está garantido. Ou seja, eu faço não porque eu acredito em Deus, não porque eu vou renovar a minha fé, não porque eu vou fazer a minha reforma íntima e me tornar uma pessoa melhor, não porque eu vou seguir os ensinamentos de Jesus, não, nada disso. Eu faço por que eu vou à missa? Por que eu sigo a Bíblia? Porque a mim será garantido o reino dos céus. Vejam que interessante isso, pessoal. Ou seja, a gente sempre está na condição do imperativo hipotético kantiano. Se, então. Se, logo. E é até interessante que eu lembro que na minha infância, a gente tinha que fazer tudo porque senão o Papai Noel não vinha. E o Papai Noel, ô desgraça de Papai Noel, olha, Papai Noel nos arrochava de um jeito que tu tinha que comer toda a comida, tu tinha que lavar. E o pior ainda, que a minha mãe era muito, muito religiosa, e ainda nós tínhamos o anjinho da guarda. O que era o anjinho da guarda? O anjinho da guarda era um dedo duro, ele era um dedo de seta. Porque quando a gente fazia alguma coisa errada, que a gente não cumpria as coisas que a gente tinha combinado com a minha mãe, ela dizia, olha só, o teu anjinho da guarda está aqui, ó, e ele está me falando que tu não fez as coisas. Putz, que desgraça esse anjinho da guarda, né? O anjinho da guarda estava do meu lado ou estava do lado da minha mãe? A gente nunca sabia muito bem como é que funcionava essa questão do anjinho da guarda. Mas, de novo, era sempre algum tipo de
de condição que se colocava. E a partir daí a gente tem que entender como é que esse modelo funciona. Ou seja, se a gente parar para pensar e ampliar um pouquinho essas barganhas afetivas e tudo mais que a gente tem falado aqui, pessoal, parem para pensar com muita objetividade, com parcimônia. Olha só. Pessoal, o que está por trás desse modelo é uma relação de coerção e indução externa. Vamos entender o que eu quero dizer com coerção e indução externa. O que isso significa? Bom, isso significa que coerção é quando eu sou coagido, eu sou obrigado, existe uma relação imposta que eu tenho que apenas obedecer para que eu não seja penalizado. Ora, o que isso? Olha, onde é que está a coerção? A coerção está na relação em que eu coloco a condição para que eu só vou conseguir aquilo ali se eu fizer alguma coisa. Ou seja, a imposição da minha mãe para que eu coma comida é justamente a relação coercitiva. Por que ela é coercitiva? Porque eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Se eu quiser ganhar, eu tenho que pagar esse preço. E o que é uma indução externa? Vocês conseguem perceber que quando a minha mãe fala que eu preciso comer a comida, quando o padre, o reverendo, o pastor, o meu mestre, ele diz, você precisa fazer isso? Ora, é alguém de fora dizendo como eu devo me comportar. É alguém externo dizendo qual é a relação que eu preciso ter. Quais são os comportamentos que eu preciso ter se eu quiser ganhar, por exemplo, a vida eterna, o paraíso e tudo mais que deriva dessa relação religiosa. Ou seja, a indução externa, ela simplesmente me priva de quaisquer outros questionamentos contrários. Não, olha, se você não rezar, eu vou lá no confessionário, confesso meus pecados, o padre manda eu rezar tantas Ave Marias, tantos Pais Nossos, né? E se eu não fizer aquilo ali, eu vou ficar em dívida. Ou seja, eu não vou fazer a relação de uma forma reflexiva para que eu amplie minha consciência sobre os erros que eu tive. Eu tenho que lá ficar numa relação de uma verborragia, Ave Maria cheia de graça, com o Espírito Santo, Maria, Mãe de Deus. Aí eu pulo, já foi uma, agora eu tenho que rezar 10 Ave Marias para... Ou seja, se torna uma questão mecânica. Eu não tenho nenhum tipo de acesso quando a indução é externa. Eu apenas tenho que aceitar, cumprir, para que eu ganhe aquilo que eu deveria, ou aquilo que eu gostaria de ter acesso. Mas o acesso não é dado por mim. Eu não participo dessa relação. Bem pelo contrário, eu sou apenas o quê? Eu sou apenas um objeto dessa relação. A relação coercitiva por indução externa, eu não tenho absolutamente nenhuma relação com isso. E uma outra questão que desdobra dessa é, pessoal, por que mesmo que essa relação da coerção e da indução externa, por que ela muitas vezes? Por quê? Por que esse mecanismo ele escapa? Ele não consegue nos dar a real condição. Por quê? O que vocês já acham disso? Me contem. Por quê? Por que essa relação não acontece? Vamos entender isso de um outro jeito, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro. Na minha trajetória de psicólogo, enfim, eu trabalhei com vários públicos, várias clientelas, e uma delas foram as pessoas adictos, ou seja, aquelas pessoas que são dependentes de droga. O que se faz com um dependente de droga para tentar limpá-lo, para tentar fazer com que ele não se drogue mais? Quase sempre se leva para um hotel fazenda, para uma clínica, para um retiro,
E lá ele vai começar a ter um outro tipo de rotina, ele vai ter um parapsicológico, vai ter um paranutricional, vai ter psiquiatra, vai ter todo um aparato de profissionais de saúde para ajudá-lo. Qual que é o problema dessa relação? Por que que muitas vezes isso acaba falhando no seu objetivo maior, que é quando a pessoa retornar para o convívio social, quando ela sair do retiro, quando ela sair da clínica, quando ela deixar a fazenda, ela acaba muitas vezes incorrendo no mesmo erro. Ela volta a consumir drogas. Por quê, pessoal? Porque lá os agentes externos são todos eles favoráveis e controlados para que a pessoa consiga de fato se manter longe das drogas. Quando ele volta para a cidade, o que que acontece? O agente favorecedor sumiu. Se a pessoa não tiver tomado consciência, se a pessoa não tiver construído novos sentidos para a sua vida, se ela não conseguir abrir espaços de convivência diferenciados daquele, ou seja, se ela permanecer naquela bolha, ela não consegue se recuperar totalmente. Por quê? Porque a gente só consegue ter esse nível de acesso quando eu tenho consciência, e não é por coerção, não é por indução externa, é justamente porque eu percebo que aquilo ali já não me responde mais. As drogas passam a ser algo que antes davam prazer e agora me causam dor, me causam sofrimento. As drogas eram uma muleta, eram um tapa-buraco afetivo da minha vida. As drogas eram as rotas de fuga que eu tinha para não encarar, para não me deparar com aquilo que eu realmente sou, com aquilo que eu realmente preciso desenvolver na minha vida. Ou seja, quando o agente externo ele deixa de fazer a coerção, quando o agente externo não induz mais, a realidade aparece novamente. E o que que acontece a partir de então? A pessoa vai ser igualzinho a Giges. O que que isso tem a ver com o anel de Giges mesmo? Ele está falando de anel de Giges, está falando de coerção, tá? O que que isso tem a ver? Pessoal, enquanto nós estivermos coagidos, enquanto nós estivermos com uma câmera nos filmando, como é que a gente dirige? Será mesmo que quando nós passamos o pardal, o espírito de Giges não se apodera de nós e a gente não acelera pra caramba? Quando chega perto do pardal, perto do sinalizador de velocidade, o que a gente faz? A gente diminui. Passou o sinalizador, a gente corre de novo. Ou seja, não tem ninguém olhando, eu não vou tomar multa. Ou seja, a coerção externa, que é por indução, ela desaparece. Logo, eu começo a ser quem eu sou. Esse é o anel de Giges. Por quê? Porque no anel de Giges, nós fizemos o quê? Quando ninguém nos vê, nós podemos fazer aquilo que nós bem entendermos. Olha que interessante. Tem um estudo de caso que eu fiz que fala justamente sobre isso. Um menino começou a usar drogas e os pais tiraram ele da escola, mudaram ele para outra escola e vieram me procurar para que eu fizesse um trabalho com um menino e tudo mais e tal. Mas os pais chegaram na terapia já dizendo para mim, olha só, Hélio, tudo resolvido, já mudamos ele de escola, tiramos ele daquele ambiente e agora nós vamos ficar em cima dele, vamos ficar monitorando ele 24 horas, full time. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu com o menino? Me conta, o que vocês acham que aconteceu com esse menino? Começou a fumar maconha, os pais trocaram ele de escola, começaram a monitorá-lo. O que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu com esse menino? Com o John Wayne? O que vocês acham? Me contem. Pessoal, esse menino estava o quê? Sob coerção.
estava totalmente coagido. Esse menino tinha uma indução externa, os pais falando, a mãe falando, a escola falando. O João falou que ele começou a traficar. Não, o João não ficou não. Ficou revoltado? Também não. Encontrou uma menina para namorar que também usava. Foi quase isso aí, Marcelo. Foi mais ou menos por aí. Continuou na mesma. Uhum. Pessoal, esse menino achou que os parceiros dele, quando ele não estava sob a coerção, quando os pais não estavam vigiando esse menino, ele fumava maconha. Por quê? Olha, vejam bem, pessoal. Quando o agente externo se afasta, automaticamente a pessoa volta a ser quem ela era. Ou seja, o que era preciso fazer com esse menino, com o John Wayne? Era preciso entender como que as drogas se configuravam na vida dele. Quais eram os sentidos que ele atribuía às drogas. Por que as drogas eram melhor que qualquer outro espaço da escola? Por que os amigos que ele tinha, os amigos verdadeiros, eram os amigos maconheiros da vida dele? Por quê? Por quê? Por quê? Pessoal, enquanto a gente estiver agindo nas consequências e não nas causas dos problemas, se eu não entender que o problema ele é uma configuração de vários elementos, vários sentidos, vários significados, várias emoções, eu não consigo acessar de fato o que esse menino precisava. Vamos entender o caso do John Wayne agora. Ele era um menino que ele era filho único, os pais classe média alta de Brasília. O que os pais faziam? Os pais davam tudo que ele queria, menos atenção, menos carinho, menos tempo. Os pais não tinham tempo para os filhos. Os pais não tinham tempo para esse menino. O que os pais faziam então? Entupiu o menino de PlayStation, de não sei o quê. Ele tinha o skate com motor, ele tinha tudo que você... Se ele pedisse uma BMW, ele ganharia uma BMW. Tenho certeza. Se ele pedisse uma Ferrari, ele ganharia uma Ferrari, aquele menino. Porque os pais aliviavam a culpa e faziam papéis de bons pais. Nossa, os nossos papéis de pais são ótimos. Somos generosos, altruístas, caridosos, cuidamos do nosso filho. Ou seja, o que o menino fazia com as drogas? As drogas eram o espaço que ele tinha para chamar a atenção dos pais, para que os pais olhassem para ele, para que ele se visse minimamente punido. Sim, ele tinha que ser punido. Ele não tinha nenhum tipo de limite, não tinha nenhum tipo de controle, não tinha absolutamente nada. Ele era solto no mundo. Ora, adianta eu vigiar? Adianta eu dizer, não fume mais maconha, seu maconheirinho. Adianta eu fazer isso? Claro que não. O que da terapia a gente começou a fazer? A gente começou a entender por que mesmo, quais eram as relações afetivas vinculadas à família que ele não tinha. Quais eram as relações afetivas com os amigos que ele só era ele só era aceito no grupo porque ele era o cara que financiava a droga para todo mundo. Olha como ele estava trocando afetos. Pessoal, os pais ensinaram para ele um modelo que ele pegou igualzinho. Ele subjetivou esse modelo. Porque, claro, aquilo fazia sentido para ele. O modelo dos pais, a gente só pega do modelo dos pais aquilo que faz sentido para nós. Quantas coisas que meu pai falou que eu não faço? Quantas coisas que a minha mãe falava que eu não fazia também? Mas agora tem algumas coisas que eles falavam que eu faço. Porque isso fez sentido. Isso encontrou uma acolhida em mim. Ou seja, eu gerei algum tipo de significado sobre aquilo que meu pai falou. Mas não é porque meu pai fala que eu faço. Não, pessoal, isso não existe. E também essa relação com o menino, com o John Wayne, era justamente a possibilidade que ele tinha de ser reconhecido, porque dentro de casa ele era totalmente invisível. Então, pessoal, parem para pensar. A gente está falando de drogas? Do que a gente está falando do caso do John Wayne? Do quê? Me contem. Do que a gente está falando do caso do John Wayne? A gente está falando de drogas? Me contem. O que vocês acham que a gente está falando nesse caso específico do John Wayne, desse menino que se envolveu com drogas? Do que a gente está falando?
Do quê? Quero ouvir de vocês. Me contem, o que a gente está falando? De uma negligência? Perfeito, João. Da invisibilidade, da indiferença? Perfeito. Da falta de afeto? Perfeito, Mel. O que mais que a gente está falando? Falta de atenção dos pais? Com certeza, Flávia. Relacionamentos? Com certeza, Robson. Então, vocês conseguem perceber que as drogas, a drogadição desse menino, era apenas uma minúscula pontinha, era a pontinha do fio do novelo que a gente tinha que desenliar, que a gente tinha que desenosar. Então pergunta, adiantaria eu fazer com esse menino, você não pode, as drogas fazem mal. Consegue perceber que as drogas tinham um significado gigantesco para ele? Que não era apenas eu falando, ou eu tentando algum tipo de coerção, indução externa. Nada disso. Pessoal, quando os pais saíam, quando os pais davam uma brecha, ele corria para o lugar dele. De novo, o anel de Giges está aí. O que é o anel de Giges? É quando eu posso fazer as coisas que eu realmente quero. Esse é o anel de Giges. E para isso eu tenho que ser autêntico. E para isso eu tenho que ser o mesmo. E eu vou pagar um preço por isso, é claro, óbvio que eu vou pagar um preço por isso. Mas o que acontecia com o menino? Ele não podia, por quê? Porque ele era totalmente cerceado. Ou seja, quanto mais os pais haviam, quanto mais vezes os pais se programaram para fazer mecanismos e estratégias de cerceamento, de castração desse menino, mais ele se reinventava. Por quê? Porque a droga tinha um sentido para ele que dá... Vamos entender aqui. Aqui tá a droga. Aqui tá os sentidos que a droga produzia na relação com o John Wayne. Pessoal, por que ele não abandonava as drogas? Porque as drogas davam um sentido para a vida dele. Um sentido. Quais eram? Não, vários sentidos. Quais eram os sentidos que a droga dava para ele? Bom, primeiro, ele era uma pessoa valorizada dentro do grupo. O grupo dele valorizava. Ele era uma pessoa que ele tinha um status social dentro do grupo de maconheiro deles, que ele era um cara super aceito, ele era um cara que era convidado para fazer tudo, ele era um cara que ele tinha amigos no grupo, com isso ele se sentia valorizado, coisa que ele não tinha em casa, ele tinha um lugar de visibilidade na relação com o grupo de amigos. Na escola, ele era o cara super gente boa que transitava em todos os grupos. Ele transitava com a galera do esporte, ele transitava com a galera do fundo da sala de aula, ele transitava com os nerds, ele transitava com outras galeras, outras tribos. Ora, ele tinha uma identidade que em casa ele não tinha. Então percebam que para a gente refazer essa teia e para que ele tentasse ressignificar essa questão das drogas, pessoal, não era apenas, pronto, agora pronto, vamos colocar mais coerção, mais indução externa. Não, pessoal. Pessoal, os mecanismos de controle, eles falham invariavelmente. Por que eles falham? Porque eles não conseguem entender as raízes, a profundidade, a complexidade que a subjetividade humana apresenta quando se coloca uma problemática desse nível. Não consegue acessar. Porque eu vou ficar numa relação muito rasa. Eu fico raso. Eu fico só tentando não, fecha a porta, não deixa sair, vai não sei o que. Nossa. Tem uma história da minha família que é muito interessante, dizem que a minha família paterna toda ela veio da Espanha. E dizem que teve o noivado de um tio meu, que eles nunca podiam sair, eles nunca podiam nada, meu tio avô, e não podia fazer nada e tudo mais, e nunca nada, e não podia nada, e não podia nem tocar na mão, e não podia beijar. Pá, tá falando de 1800 e alguma coisa, né? 1900, início do século XIX, enfim, e era tudo muito complicado, né? E aí diz que quando eles noivaram, deixaram eles dar uma volta na quadra.
Naquela volta na quadra, o meu tio-avô engravidou a minha tia. Então, para vocês verem como é que a coisa funciona. Vai haver uma brecha, e nessa brecha as pessoas se mostram quem realmente elas são. O desejo de fato aparece. Era isso que eu queria dizer para vocês. Ou seja, o anel de Giges, ele apenas potencializa essas relações. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Bom, pessoal, a partir disso, como é que isso acontece na educação? Como é que isso acontece nos nossos relacionamentos? Como é que isso acontece na religião? Como é que isso acontece, enfim. Pessoal, todas as vezes que que nós aceitamos essa coerção, essa indução externa, nós ficamos seres completamente adestrados. A nossa mente, ela vira uma mentalidade animal que é condicionada pelos adestramentos. Bom, o que é isso, pessoal? Vamos entender melhor? É a relação de medo e desejo. Ou seja, eu tenho um desejo, mas eu tenho medo. Ou seja, o meu desejo sempre vai ficar preso na relação do medo. Por quê? Porque se eu não comer tudo, eu não ganho. Eu tenho medo de não ganhar recompensa. Quando a nossa mente fica condicionada a essa relação, a gente passa a ter uma vida vegetativa, a gente passa a ter uma vida com padrões de comportamento repetitivos. Os comportamentos que a gente chama são comportamentos de manada, de bando. É a ausência da vida simbólica. Por quê? Porque eu estou preso numa relação em que eu simplesmente não tenho outra questão a fazer se não sentir medo. Ou seja, eu tenho desejo, mas eu sou castrado pelo medo. O medo da perda, o medo de não conseguir alcançar, o medo... Ora, pessoal, quem é que faz muito bem essa relação de medo? As religiões, de uma forma geral, elas são extremamente castradoras, são castrativas dos nossos desejos. Por quê? Porque eu não posso fazer, sob pena de morrer e parar no inferno, no purgatório e tudo mais. Ou seja, essa relação que a gente tem quando nós somos adestrados pelas condições, quando nós temos uma condicionalidade que nos apequena, nos faz menores, nos coloca uma mordaça mental para que eu não pense, para que eu não reflita, para que eu não consiga mais sair disso. Ora, o que sobra para eu fazer então? Eu tenho que ser um cachorro bem adestradinho, pessoal. Hélio, eu tô ficando deprimido, Hélio. Não tô gostando dessa live de hoje, não. Tô ficando deprimido. Ora, pessoal, a ideia não é de deprimir ninguém aqui, mas a ideia é da gente fazer pensar. É justamente isso. E é tão interessante, pessoal, que o que as empresas querem? O que o mercado quer? O que a educação deveria promover? A autonomia, pessoas pensantes, seres que tenham uma condição diferenciada de análise da realidade, que tenhamos pensamentos críticos. Ora, como é que eu vou ter pensamento crítico se eu sou adestrado? Como é que eu vou, o famoso chavão que está na moda, para pensar fora da caixa? Como é que eu vou pensar fora da caixa se desde a minha infância eu fui adestrado? Tira a mão daí, não mexe. Não toca nisso aí. Como é que vocês acham que essas coisas vão acontecer? Como? Como que vocês acham que isso acontece? Será que de uma forma para outra, plim, pronto, eu fiz terapia e tudo mudou na minha vida? Será mesmo que isso acontece? Será? Acho pouco provável, pessoal. Até mesmo que a terapia é uma desconstrução de elementos, de conteúdos, de vivências históricas que cada um de nós elaborou e viveu e subjetivou na sua vida. Então não é uma coisa tipo assim, ó, pilim, pim, pim, pozinho mágico e pronto, tudo se resolve. Nada disso. É um processo árduo, difícil. Por quê? Porque imaginem vocês
que tudo aquilo que disseram, não é assim. Eu posso pensar diferente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que quando a gente olha para os nossos sonhos, quando eu coloco o anel de Giges, eu tenho a possibilidade de olhar para as questões que até então eu não tenho olhado. Até então eu posso ter uma reflexão minha comigo mesmo. Quais são os meus reais desejos? Ou seja, pessoal, o sonho que eu não realizei, ele é o quê? Ele é mais um adestramento social? Ele é mais uma condicionalidade imposta que eu não reflito, que eu não penso, eu só sigo? Lembrem, pessoal, o efeito manada, comportamento de bando, todo mundo vai para aquele lado, eu vou também, todo mundo vai para esse lado, eu vou também. Ou seja, cada vez que nós somos mais adestrados socialmente, de novo, repetir, nós temos uma vida vegetativa, nós temos pouca reflexão, a ausência da vida simbólica. Nossa, sério, então, como é que a gente faz para sair disso? Como é que a gente faz para... Ora, pessoal, existe uma teoria a qual eu trabalho, que fiz meu mestrado, meu doutorado, que se chama a teoria da subjetividade. E a teoria da subjetividade, ela tem um componente, que é o componente da subversão. O que é a subversão? A subversão é quando eu questiono o que é instituído, eu questiono as normas, as regras sociais, eu consigo achar um espaço nas relações para que eu possa eu mesmo construir meu caminho, para que o bando e a manada estejam indo para um lado e eu consiga ir para o outro, para que eu consiga me conectar com aquilo que é verdadeiramente meu e não que é mais uma indução externa, não, mas que seja uma coerção dada pelo sistema. Pessoal, a quem compete? Quem é que ganha quando nós não realizamos os nossos desejos? Por que será que tem tantos fármacos por aí? E aqui eu faço uma ressalva. Existem pessoas que realmente precisam dos fármacos, existem pessoas que realmente necessitam de uma medicação para depressão, para algum tipo de transtorno. Não falo dessas pessoas, não falo disso. Eu falo daquelas pessoas que não conseguem lidar muitas vezes com uma realidade. Aquelas pessoas que muitas vezes, quando saem fora da caixa, quando fazem, quando se conectam com seus verdadeiros eus, ora, o que acontece? É muito difícil. Por quê? Porque eu não vou ter ninguém para dizer como é que eu vou fazer. Agora eu vou ter que fazer. Agora é a minha chance, agora é a minha vez. Não tem mais a relação que, nossa, os meus pais me condicionaram assim. Eu sou assim porque eu frequentei muito a igreja. Eu sou assim porque eu tive um pai autoritário. Eu tive assim porque eu não tive acesso à escola. Ora! E agora que não tem nada disso? E agora que você pode fazer exatamente aquilo que você deveria fazer, como fica? Como é que eu vou conseguir dar conta dessas relações? Como é que eu vou me deparar com o meu anel de Giges, que agora eu posso fazer as coisas? Isso é muito sensível, isso é muito difícil. Por quê, pessoal? Porque existem sombras na nossa personalidade, existem ecos de figuras de autoridade, de figuras paternas, de figuras maternas, de figuras hierárquicas, que dizem, veja bem o que você vai fazer, hein? Você pensa agora que você vai conseguir fazer? Não, não vai ser assim, não. Ou seja, essa relação da gente romper com o instituído, da gente abrir uma nova configuração subjetiva na nossa personalidade, é algo que demanda, sim, um trabalho árduo, é algo que demanda, sim, crítica, é algo que demanda, sim, reflexões, é algo que demanda eu questionar aquilo que me foi dado. Mas olha só, nem sempre o que me é dado é meu. Não. Isso me foi dado por uma questão social, cultural, mas o que eu pego disso? Como é que eu elaboro subjetivamente essas relações? E a partir daí, pessoal, a gente tem que começar a entender o que de fato é o anel de Giges.
O que está por trás do anel de Giges, pessoal? O que está por trás? Pessoal, o anel de Giges, ele apenas revela traços da nossa personalidade que estavam escondidos. Apenas isso. O anel de Giges não forja algo na nossa personalidade. O anel de Giges não planta um novo desejo dentro do meu psiquismo. O anel de Giges não inventa uma nova identidade para mim. Nada disso. Ele apenas revela quem eu sou. O anel de Giges, ele descortina, ele tira a máscara de quais são os meus reais desejos. Porque quando eu fico invisível, eu posso fazer exatamente tudo aquilo que eu quiser. E aí eu pergunto para vocês agora. Vocês se conhecem no nível de usar o anel de Giges e ficarem invisíveis? Vocês, usando o anel de Giges, da invisibilidade, vocês agiriam por conveniência ou por consciência? Usando o anel de Giges, vocês manteriam o pacto social da coerção, da indução externa? Ou vocês dariam vazão para os seus desejos? Você teria coragem de usar o anel de Giges? Responda para mim aí, quem garante? Qual de vocês se garante? Qual? Quem se garante usar? Não. É nós. Agora é nós. Para cima deles agora. Quem se garante? No meu caso, não usaria. Então, por que isso, pessoal? Por que eu estou fazendo essa provocação com vocês? Por quê? Porque para a gente usar o anel da invisibilidade, eu já precisaria, antes do anel, fazer exatamente aquilo que eu sou. Por que eu preciso de um artifício para ser quem eu sou? Por que eu preciso de um celular iPhone XWK917, Samsung 10, para dizer quem eu sou? Por que eu preciso usar de uma máscara social para dizer quem eu sou? Por que eu preciso de um status para que esse status valide o meu conhecimento? Por que a gente tem que usar dessas personas, dessas máscaras para se relacionar? É tão interessante porque o sistema capitalista que a gente vive, ele nos impõe algo que é muito é fantástico, eu diria até. Olha só, o que a gente precisa fazer se a gente quiser abrir uma conta num banco? CPF, não sei o quê, comprovante de renda, de residência, beleza. Aí tu vai e deixa o teu dinheiro lá no banco. Mas qual é a certeza que você tem que o teu dinheiro está guardado lá? Você tem que confiar no sistema, mas o sistema não confia em você, de forma nenhuma. O sistema te coloca uma máscara, que você tem que usar essa máscara para que o sistema te dê o quê? Te dê empréstimo, te dê garantia, tudo que você quiser. O que está por trás? Qual é o anel de Giges aí? O sistema ele é totalmente invisível para nós, mas nós temos que sempre sermos visíveis para o sistema. Vá você não dar um crédito, vá você não penhorar alguma coisa para ver se você consegue receber. Você não vai receber nada. Por que isso? Porque essa relação com o sistema, ela é simplesmente, ela nos torna invisíveis. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ficar condicionado ao sistema. Eu tenho que ser
receber uma ação coercitiva do sistema. Porque senão, eu não consigo fazer. E nos relacionamentos? Como é que funciona o anel de Giges? Como é que é isso nos relacionamentos? Como é? Será que eu consigo satisfazer os meus desejos nessas relações? Pessoal, é tão interessante isso, porque o machismo na nossa sociedade, ele é incrível, assim, ele é um machismo estrutural que a gente tem, assim como nós temos o racismo estrutural, nós temos o machismo estrutural. Vejam bem, certa vez eu atendi John Wayne, fiz um estudo de caso com John Wayne, e o que eu vou falar aqui agora, pessoal, vocês já devem ter ouvido, ou já devem até ter vivido em alguma medida, em alguma gradação, o que eu vou falar para vocês aqui agora. Vejam bem, ele diz o seguinte: não, Hélio, com a minha mulher é só papai e mamãe. Não, os meus desejos mesmo, não, isso eu faço com as quengas. Falava quenga, é nordestino. Isso eu faço com as quengas aí na rua. Não, minha mulher o quê? Não vou fazer isso com ela. Vejam bem, de novo, né? A coerção. Vejam como isso se configurava na subjetividade de John Wayne. Por que isso tinha vários fatores, vários sentidos, várias emoções que se configuravam? Ele era extremamente machista. Ele pensava que a mulher não tinha que ter desejo. O desejo dele era o quê? Era só quando ele estava longe da mulher. Ele viajava a trabalho, e nessas viagens que ele fazia a trabalho eram viagens de turismo sexual. Então, parem para pensar. Olha como o anel de Giges só revelava o machismo, a pobreza que ele tinha em termos afetivos. Ele não conseguia sentir nem dar prazer para a esposa dele, era só com alguém de fora. Então, percebam que quando ele bota o anel de Giges, o que acontece com ele? Ele simplesmente traz à tona todas as coisas que ele não conseguiu viver. Pessoal, a relação com o anel de Giges é justamente a gente olhar para a gente. Olhar por que eu não dei conta de viver algumas coisas. Por que eu transfiro responsabilidades. Por que eu sempre digo que teve algo fora, o agente externo. Por que a gente... Será que o anel de Giges não pode ser uma possibilidade da gente se olhar com crítica, da gente se olhar com... Eu vou começar a fazer uma brincadeira na terapia agora, para chegar. Vamos lá, coloca o anel de Giges e dá uma giradinha aí. Vamos ver quais são os comportamentos invisíveis, quais são os seus reais desejos que você não consegue fazer. Só dando um feedback para vocês do John Wayne, que transava com as mulheres. Quando ele começou a perceber que a mulher dele, quando ele começou a se perceber de um outro jeito, quando ele começou a perceber que a esposa dele que ele podia ter prazer com a esposa dele, você sabe o que aconteceu com John Wayne? Vamos lá. Dou uma barra de chocolate aí para quem quiser, para quem adivinhar. O que aconteceu com John Wayne? John Wayne era um putanheiro, um galinha. Ele era aquele cara que a mulher dele era quase a Virgem Maria, só fazia papai e mamãe, sexo oral, sexo, nada, era só papai e mamãe. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês acham que aconteceu com John Wayne? Quando ele começa a dar prazer para a esposa, quando ele começa a sentir prazer com a esposa, melhorou o relacionamento? Ficou impotente? Se apaixonou por ela? Separou-se? É mó barato, pessoal. A imaginação de vocês é ótima. Nossa, adoro. Adoro ter essa interação aqui. O que aconteceu com o John Wayne, pessoal? Descobriu que a mulher tinha um amante. Não, João, não. O que aconteceu, pessoal? Me contem, quero saber. Tô aqui lendo vocês aqui.
A Thaís só ri aqui. O que vocês acham que aconteceu com o John Wayne? Vejam bem, ele era um cara, né? Enfim, né? Que machista, extremamente machista, morreu, não, extremamente machista, um cara que a mulher, ele tinha uma relação objetal com as mulheres, tanto com a mulher dele, quanto as quengas que ele pegava, virou crente, Thaís começou a chegar perto aí, Thaís. O que aconteceu com o John Wayne? Adivinha o que ele fez, pessoal? Virou crente. Vamos lá? Põe a imaginação de vocês para funcionar aí. O que aconteceu com o John Wayne? Oi, Ludi, tudo bom? O que aconteceu? Começou a valorizar a esposa. Sim, começou a valorizar a esposa, com certeza, Melissa. Mas o que mais que ele fez? Qual foi a grande virada que ele deu? Foi a grande sacada que ele deu? O padre, começamos a chegar perto. Pedir perdão à esposa, também. Pedir perdão ao Criador. Pessoal, ele quase virou padre, ele quase virou pastor. Mas sabe o que ele fez? Ele fez uma casa de assistência para aquelas mulheres prostitutas que não tinham apoio, que não tinham... Enfim, ele cria uma ONG para ajudar essas mulheres. E aí, pessoal, foi tão legal porque não ficou só nas mulheres. Ele ajudava travestis, ele usava pessoas transexuais, ele ajudava pessoas. Então, olhem que legal, pessoal. Quando ele tem contato com o desejo dele, quando ele percebe que o desejo dele, que a esposa poderia ser essa que, digamos assim, também realizaria o desejo dele, ele começa a perceber que as emoções que atrelavam esses afetos dele, na verdade eram questões que ele precisava olhar, eram questões mal resolvidas da vida dele. Então, assim, talvez a gente possa pensar que o Anel de Giges só vai revelar o nosso lado mais cruel, o nosso lado devasso, o nosso lado pecaminoso. Não. O que o Anel de Giges vem revelar é que existe uma vida que nós não vivemos. Existe uma vida que nós não acessamos. Por quê? Porque essa vida não acessada, ela é cheia de tabus, ela é cheia de coerções, ela é uma vida cerceada, ela é uma vida que foi sendo traumatizada, ela é uma vida que ela não tem espaço no social, porque o social não vai aceitar. O social, imagina aceitar que eu vou ter prazer com a minha mulher? Não, a mulher é só... Ele dizia, minha mulher é só para trocar o óleo, velho. Não é só ali e acabou, não tem mais nada. Aqui... ainda quando, às vezes ela fica me enchendo o saco, tá, vamos lá, vai. Vamos lá, tá, abre as pernas aí. Era assim a relação dele. Ora, vejam que lado masculino dele, que era machucado, era um lado masculino sofrido, ou seja, não tinha como ter outra relação que não fosse essa, né, com as mulheres. Ou seja, a ferida narcísica que ele tinha, ele não conseguiu curar e ele projetava isso no feminino. O masculino dele era um masculino tão pobre que ele só procurava empobrecer o feminino também, porque daí ele estava em igualdade. Compreendem isso? Questão de ânimo e ânimas, né? Ânima, todos nós temos nosso lado feminino, independente de sermos homens ou mulheres. E todos nós temos nosso ânimo, que é o nosso lado masculino, independente de sermos homens ou mulheres. O masculino dele era tão raso, era tão superficial, era tão pouco trabalhado, era tão pobre, que ele tinha que empobrecer o feminino, porque daí ele conseguia, ou ele achava que ele ficava por cima desse feminino. Então, assim, pessoal, quando a gente decidir acessar o nosso Anel de Giges, a gente pode descobrir coisas muito legais lá.
a gente pode descobrir que nós temos uma vida não vivida. E essa vida precisa vir à tona em algum momento. Ou seja, os desejos que cada um de nós tem durante a vida, eles não foram para... Pessoal, quando eu falo desejo, eu não falo algo que não possa ser vivido. Eu falo algo que realmente, por questões sociais, questões de tradição, questões, ou seja, questões que eu não consegui subverter uma ordem, né? Olha a subjetividade aí de novo. Quando eu não consegui subverter essa ordem, o que se instala na minha relação? Quando eu não consigo subverter uma ordem que é capaz de me dar outros acessos afetivos, emocionais, de relacionamentos, quando eu não consigo subverter essa ordem, o que se instala? Se instala um monólogo pedagógico, um monólogo relacional, um monólogo afetivo, ou seja, é uma relação monocórdica que eu tenho com a vida. É só aquela nota. Não há diversidade, não há pluralidade, não há essências, não há humano. Pessoal, o que nos faz humano é a diversidade. Ou seja, ainda que a sociedade tente, nos controlar, ainda que a sociedade nos coloque vendas nos olhos, vendas mentais no nosso pensamento. Pessoal, a subversão é justamente a possibilidade que cada um de nós tem de ir além do institucional, ir além daquilo que nós somos criados. Pessoal, nossos pais fizeram talvez aquilo que eles mais conseguiram, mas eles são pessoas limitadas, assim como nós somos limitados. A questão não é de eu ser limitado ou não, a questão é o que eu vou fazer com essa limitação. Como é que eu vou de fato acessar todas essas vivências que eu deixei para trás. Pessoal, só se eu subverter a ordem. Repito, se eu não consigo subverter a ordem, se eu sigo a manada, se eu fico numa relação adestrada, se eu penso pouco sobre a minha vida, se os meus padrões de comportamento são sempre os mesmos, repetitivos. Pessoal, onde é que está a vida? Cadê a vida? Onde é que ela está? Onde é que eu vou achar a vida? Onde é que eu vou achar a vida? Ah, eu acho a vida onde? Ó, virei o anel de Giges. Essa relação monológica, afetiva, sentimental, espiritual que a gente tem quando a gente não enfrenta os nossos medos e os nossos desejos, ela simplesmente, pessoal, a gente acaba tendo um nível de empobrecimento da vida que beira a miserabilidade emocional. Enfim. E aí? Vai usar o teu anel de Giges? Ou vai ficar que nem o próprio Giges, que era um pastor super caridoso, super bacana e tal, mas o primeiro momento que ele pôde, ele deu vazão para sua, digamos assim, para o seu lado obscuro, para o seu lado sombrio. Enfim, para pensar. Críticas, dúvidas, sugestões? Me contem. É o Anel de Giges, Thaís, vale a pena. Pessoal, leiam, acho que está na República de Platão, acho, o mito, o conto do... Leiam os dois, né? Eu já falei aqui no início da live, leiam tanto o conto que Heródoto escreve, como o de Platão. São muito legais, os dois. Vale a pena. É legal, claro, pessoal, aqui eu faço uma simplificação, né? Uma síntese muito sintética, que eu até brinquei na chamada da live. É uma simplificação que eu faço só para dar digamos assim, um start no pensamento. Mas é muito legal que vocês possam ler o conto, que vocês possam, enfim, acessar tudo isso. Pessoal, nós já passamos de 1 hora, eu não sei o que aconteceu hoje. Alguém sabe me dizer o que aconteceu no Instagram? Será que o Instagram liberou geral agora? Enfim, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu sei que num pré-feriado, enfim, as pessoas tinham outras coisas para fazer. Pessoal, peço encarecidamente
Pois é, também, Renata, acho que caiu 1 hora, mas já passou 1 hora, já está em 1h10, eu acho já. Enfim. O Insta mudou as regras, ó, a Anica tá me dando bizu aí, ó. Mudamos as regras, Anica, eu não sabia, olha só. Mas enfim, vou continuar numa hora, que 1 hora tá bom. Pessoal, gostaria imensamente que vocês sugerissem temas. Pessoal, eu preciso de feedbacks de vocês. Vão no meu direct, escrevam para mim. Digam o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Sugiram temas e tudo mais. Lembre, pessoal, eu tenho uma cabecinha finita, eu não consigo pensar muita coisa, não. Então, me ajudem a fazer a nossa live aqui, tá bom? Se vocês souberem de alguém que saiba como é que a gente faz para botar isso tudo no YouTube, me ajudem também, estou precisando da ajuda de vocês agora, ok? Espero que vocês tenham curtido, espero o feedback de vocês para saber onde é que a gente pode melhorar, o que faltou, sugestões de temas, pessoal, estou totalmente aberto, ok? Aproveitem o feriado de vocês, leiam o mito de Giges, o Anel de Giges, leiam. Acho que vale muito a pena, pessoal. Isso é domínio público. Só vocês colocar na internet que vocês vão achar, ok? Bom feriado, aproveitem bastante. Pensem bem nos anéis que vocês deveriam usar, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima. Valeu!